21. Foi Ellie quem descobriu como fabricar uma padiola dobrando cobertores por cima de um pedaço de escada de incêndio. Elas o prenderam ali, e travaram suas canelas e quadris usando cordas elásticas. Passaram uma última corda ao redor da testa. Eram os únicos 3 lugares nos quais podiam posicionar os cabos sem tocar algum osso quebrado. A essa altura ele já estava inconsciente, mas agitado, soprando ar pela boca e depois tentando balançar a cabeça. Tinha um aspecto muito envelhecido, pensou Harper, faces e têmporas encovados, testa enrugada. Tinha também uma expressão corada e abobalhada que a deixava de coração apertado. René sumiu por um tempo, mas ao voltar trouxe um mapa da Nova Inglaterra encontrado no porta-luvas do Frei Gautelier de Jacó. Harper passou um tempo sentada com o mapa nos joelhos. Então lhes informou que eles estavam a 322 quilômetros de Machias. Se mantivermos um ritmo de 32 quilômetros por dia, podemos chegar lá em pouco mais de uma semana, falou. Esperou alguém perguntar se ela estava de brincadeira. Em vez disso, Ellie se agachou, segurou as varas do travões improvisado e se levantou. A cabeça de John se ergueu no ar até ficar mais ou menos na mesma altura da base de suas costas. O rosto da adolescente era uma máscara grave e estoica. Melhor irmos andando, nesse caso, disse ela. Se sairmos agora, podemos percorrer 16 quilômetros antes de a luz cair. Não vejo motivo nenhum para desperdiçar o dia. Vocês veem? Ela olhou em volta com uma expressão belicosa, como se esperasse alguém contestá-la. Ninguém o fez. 10 dias em pé, refletiu René em voz alta. Olhou para a barriga inchada de Harper. Quando é a data prevista para o parto? Harper lhe abriu um sorriso tenso. Tem tempo de sobra. Havia perdido as contas, mas tinha quase certeza de que faltavam menos de 2 semanas. René recuperou uma bolsa de compras nas ruínas do caminhão, e Harper recolheu a mãe portátil da estrada. Foi só depois de subirem o barranco de volta até a I-95 que reparou em Nick carregando um machado de incêndio. Ele era um menino prático. Nas partes em que não estava destruída, a estrada estava coberta de cinzas. Não havia nada para ver até o horizonte a não ser morros cinza claros e as lanças carbonizadas dos pinheiros. Algumas horas antes de escurecer, eles chegaram a um lugar em que a interestadual descia até onde o que antes fora um pequeno rio. A água sufocada de cinzas era agora uma lama cor de magnésio. Um Mercury 79 boiava nela, afundado até os faróis, parecendo um robô crocodilo gigante patrulhando um canal tóxico. Ellie pousou o travões no acostamento da rodovia. Vou subir um pouco a correnteza, ver se tem outro jeito de atravessar. Não gosto da ideia de você se afastar sozinha, falou Harper. A gente não sabe o que pode ter por aí. Eu não posso perder mais uma pessoa que amo. Ellie. Aquilo pegou Ellie de surpresa. Harper dizer que a amava. Ela se virou e a encarou com uma expressão de choque, prazer e embaraço que a deixou parecendo bem mais nova do que era. 12 anos em vez de 17. Eu vou voltar, disse ela. Prometo que vou. Além do mais. Ela puxou o machado de incêndio da mão de Nick. Minha mãe não é a única que sabe manejar um destes. Ela desceu o declive pronunciado junto à estrada, movendo o machado para um lado e para o outro de modo a abrir caminho pelo mato na altura dos ombros. Voltou bem na hora do lusco-fusco, quando o céu se adensava num tom de amarelo aguado. Ao ouvir Harper perguntar se havia encontrado alguma coisa, apenas fez que não com a cabeça, num gesto cansado, e não disse nada. Eles acamparam na margem do rio, sob a marquise da ponte desmoronada. Durante a noite, o bombeiro começou a delirar. Xin chaminé, xin charrá, me deem um pouco d'água antes de eu queimar. Kim chamin, kim chari. Se eu pegar fogo, você mija em mim? SHHH, fez Harper com uma das mãos em volta da cintura dele, aconchegando-se para mantê-lo aquecido. O dia tinha sido abafado e quente, mas depois de escurecer o ar ficou tão frio e cortante que era como se eles estivessem num pico de montanha exposto. O rosto do bombeiro estava encharcado como um suor gelado, febril, mas mesmo assim ele não parava de segurar a gola da camisa e puxá-la, como se estivesse morrendo de calor. SHH tenta dormir. As pálpebras dele estremeceram e ele a encarou com um olhar atarantado e agitado. Jacó continua atrás da gente? Não. Ele já era. Pensei que tivesse ouvido o caminhão dele. Pensei que tivesse ouvido ele chegar. Não, meu amor. Ele deu uns tapinhas na mão dela e aqueceu, depois tornou a dormir por um tempo. 22. Eles passaram a maior parte da manhã seguinte retornando, refazendo o caminho por onde tinham vindo até uma descida da rodovia que os fez passar em frente à ruína de um Pizza Hut que parecia ter sido atacado com napalm. O bombeiro dormiu quase o tempo todo. Quando acordava, tinha os olhos atordoados e confusos. Ele não tinha muito a dizer, não no início, e às vezes era preciso repetir uma pergunta algumas vezes para que a escutasse. Suas respostas, porém, eram coerentes e sensíveis. Sim, ele queria sim um pouco d'água. Sim, sua perna estava doendo, mas tudo bem, era suportável. Seu peito não doía tanto, mas ele o sentia pesado, comprimido. Pediu a Ellie várias vezes para afrouxar o cabo em volta do seu peito. No início ela disse que não havia cabo nenhum em volta do seu peito, mas na terceira vez em que ele pediu falou claro, sem problemas, e ele lhe agradeceu e não tocou mais no assunto. Somente uma vez o bombeiro fez algo particularmente perturbador. Moveu as mãos para falar com Nick. A resposta do menino foi fácil de entender. Ele sacudiu a cabeça fazendo que não.
Então correu até alcançar Harper e começou a andar ao seu lado, onde podia evitar cruzar olhares com o bombeiro. O que foi que ele disse? Quis saber Harper. Disse que tinha certeza de que o caminhão ainda estava atrás da gente. O grande limpa-neve. Eu falei que não, mas ele disse que estava escutando. Disse que o caminhão ainda estava vindo, e que se chegasse mais perto a gente teria que deixar ele para trás. Ele está doente. Não se preocupa. Ele está confuso. Eu sei, disse Nick. Você está ficando bem boa na língua dos sinais. Harper quis dizer, quem sabe eu ensino ao meu filho, mas então lembrou que, se tudo corresse conforme planejado, jamais conheceria o próprio filho. Iria doá-lo para alguém saudável. Pôs as mãos nos bolsos do moletom de capuz e as deixou ali, sem ter mais o que falar por um tempo. Eles pararam para almoçar num improvável bosque de bétulas situado numa ilha entre as duas pistas de uma rodovia rural. Os morros de um lado e outro da estrada estavam coalhados de árvores enegrecidas, mas aquela pequena ilha em formato de lágrima abrigava um ponto intocado pelo fogo, uma zona de frescor verde e samambaias. Eles beberam água mineral e comeram pretzels. Em determinado momento, um granizo macio e seco se pôs a chuviscar à sua volta, batendo em seus olhos e nas árvores, nas folhas e nas samambaias. Harper achou uma joaninha andando nas costas de sua mão e outra no pulso. Passou uma das mãos pelos cabelos e fez cair na grama meia dúzia de joaninhas. Quando levantou a cabeça, viu centenas delas, andando pelos troncos das árvores ou abrindo as asas para flutuar na brisa. Centenas não, milhares. Joaninhas subiam nas correntes de vento, a centenas de metros do chão, um lento temporal flutuante de joaninhas. Renée se levantou vestida com centenas de joaninhas nos braços, como luvas até os cotovelos. Removeu-as, e elas caíram sobre as samambaias fazendo um barulho de chuva. John as usava como se fossem um cobertor até ele as espantar delicadamente com um galho de samambaia. Nessa noite, eles acamparam nas ruínas de um chalé junto à estrada. A parede oeste da casa tinha sido varrida pelo fogo e desabado, enterrando a sala e a cozinha sob gravetos calcinados e telhas chamuscadas. Mas a parte leste se encontrava misteriosamente intocada. Acabamento de ripas brancas, janelas pretas, as persianas abaixadas por trás das janelas. Eles se acomodaram no que antes era um quarto de hóspedes, onde encontraram uma cama queen bem feita. Sobre o travesseiro havia um arranjo seco e murcho de laurotino branco. Um antigo hóspede escrevera um recado na parede. A família Crowther se hospedou aqui quando estava indo encontrar Martha Quinn seguido por uma data do outono anterior. Quando a luz do dia se foi, John tremia de maneira descontrolada, e seu corpo só relaxou quando Harper se enroscou junto a ele debaixo da manta. Ele brilhava de tão quente, e nem era por causa da escama do dragão. Aquilo a assustou, aquela febre seca, contínua e escaldante. Com cuidado, ela encostou um ouvido no seu peito para escutar os pulmões, e o som que ouviu foi como de alguém puxando uma bota de um lamaçal. Era pneumonia, então. Pneumonia outra vez, e pior do que antes. Nick se deitou do outro lado de John. Havia descoberto um exemplar do Guia Prático de Aves Peterson sobre uma mesinha de apoio e folheava as páginas, estudando as ilustrações à luz de um dedo aceso. Em que você está pensando? Indigo Harper. Estou pensando quantos desses pássaros já entraram em extinção, respondeu Nick. No dia seguinte, o bombeiro amanheceu pegajoso de suor. Ele está ardendo em febre, disse Renée, encostando os dedos em sua bochecha. Seria engraçado se eu morresse cozido, resmungou ele, e todo mundo se sobressaltou. Ele não disse mais nada durante todo o dia. 23. Eles prosseguiram chapinhando por um nevoeiro amarelo mostarda, grosso como sopa, sob árvores engrinaldadas com fitas de bruma encardida. Entraram nela, seguindo rumo ao norte, e no meio da manhã o sol já não passava de um disco marrom desbotado que, com seu calor, abria naquela mortalha um furo enferrujado. Impossível ver mais de alguns metros à frente naquele miasma. Harper distinguiu o que pensou ser uma motocicleta grande encostada na ruína de uma cerca de arame farpado. Na realidade era uma vaca morta, com a pele empretecida toda rachada deixando à mostra a carne mal cheirosa e podre por baixo, com moscas a zumbir nas órbitas vazias dos olhos. Renée passou pelo animal tropeçando, tossindo e segurando a própria garganta, tentando não golfar. Foi a primeira e última vez em que Harper ouviu alguém tossir durante todo o dia. Até mesmo a respiração do bombeiro estava comprida, lenta e regular. Embora ela sentisse os olhos e as narinas arderem, a fumaça revolta incomodava tão pouco quanto se ela estivesse respirando um ar fresco dos Alpes. Ocorreu-lhe que eles estavam respirando veneno, que haviam adentrado um ambiente tão hospitaleiro para a vida humana quanto o planeta Vênus. Mas aquilo não os derrubou, e ela ficou pensando nisso. A responsável era a escama do dragão, claro. Ela já sabia havia algum tempo que o esporo convertia as toxinas da fumaça em oxigênio. Mas esse pensamento conduziu a outro, e ela pediu para Ellie parar. Ellie parou de andar, corada e imunda. Harper se ajoelhou ao lado do trenó, desabotoou a camisa de John e levou o ouvido ao seu peito. Ainda conseguia escutar um chiado seco e rascante que não lhe agradou, mas, embora ele não houvesse melhorado, tampouco havia piorado. Estava sorrindo, e daquele jeito, adormecido, quase se parecia com o homem calmo e irônico que costumava ser. A fumaça à sua volta tinha o mesmo efeito de uma tenda de oxigênio.
Não faria sua pneumonia ir embora, e sua melhor chance agora era um tratamento à base de antibióticos, mas talvez lhe desse mais algum tempo. No início da tarde, porém, eles o arrastaram para fora do nevoeiro e seguiram andando sob um céu azul límpido, sem nuvem alguma e inclemente, onde o sol projetava clarões ofuscantes em cada pedacinho de metal e cada fragmento de vidro sujo de fuligem. Quando finalmente saíram da estrada, John estava pior do que Harper jamais o vira. A febre voltou, e um suor começou a brotar em suas faces e nas têmporas grisalhas e encovadas. Ele não parava de pôr para fora da boca a língua inchada e sem cor. Seus dentes batiam. Ele falava com pessoas que não estavam lá. Os incas tinham razão em venerar o sol. Pai, disse o bombeiro a Pai Sorey. Deus é fogo. A combustão é a única bênção que não se pode questionar. Uma árvore, petróleo, um homem, uma civilização, uma alma. Tudo isso tem de queimar um dia. O calor produzido pela sua morte pode ser a salvação de outras pessoas. Na verdade, em última instância, o valor da Bíblia, ou da Constituição, ou de qualquer obra de literatura, é que todas elas queimam muito bem, e durante algum tempo impedem a chegada do frio. Eles pararam num hangar de aeronaves ao lado de uma pequena pista de pouso particular. Não havia nenhum avião dentro do hangar, uma construção de metal azul com teto curvo, mas dentro de um dos escritórios havia um sofá de couro preto. Harper decidiu que eles precisariam prendê-lo no sofá para ele não cair durante a noite. Quando estava amarrando, os olhos revirados e confusos do bombeiro se grudaram no seu rosto. O caminhão. Eu vi o caminhão hoje à tarde. Vocês deveriam me deixar para trás. Eu estou diminuindo a sua velocidade e o limpa-neve vai chegar. Não tem como, disse Harper, e afastou da sua testa os cabelos suados. Eu não vou a lugar nenhum sem você. Somos você e eu, baby. Você e eu, baby, repetiu ele, e abriu um sorriso breve de cortar o coração. Que tal? Depois de ele pegar num sono leve e agitado, os outros se reuniram perto das portas abertas do hangar. Ellie quebrou uma estante com um martelo, e Nick fez uma fogueira com as prateleiras e pilhas de manuais de voo. Acendeu a pilha toda com uma leve passada da mão direita acesa. René desencavou num armário algumas garrafas de água mineral da Zani e macarrão seco. Harper segurou uma panela por cima do fogo e esperou a água ferver. Sua mão se esticou até ficar no meio das chamas, que lamberam os nós de seus dedos. Quando você aprendia a controlar a escama do dragão, não precisava mais de luvas para cozinhar. Se ele morrer, eu desisto, disse Ellie. Não estou nem aí para a ilha da Martha King. Eu nem gosto de música dos anos 1980. O fogo crepitava e estalava. É agora que você me promete que ele não vai morrer, disse Ellie. Harper passou 10 minutos sem falar nada, então tudo que disse foi, o macarrão está pronto. 24. Na manhã seguinte, já tarde, o pequeno grupo de peregrinos acabou de fazer uma curva e foi parando aos poucos, todos cansados e arrastando os pés. No início, o que os fez parar foi um choque de cor. Do lado esquerdo da estrada via-se o tipo de paisagem com a qual eles estavam acostumados. Árvores destruídas e um comprido declive de gravetos queimados e ruínas. Mas à direita havia uma floresta de pinheiros verde acinzentada. Os galhos dos abetos estavam cobertos de cinzas, mas as árvores em si estavam saudáveis, sem danos, e a grama que crescia aos seus pés era farta e luxuriante. Através das árvores perenes eles viram um cintilar de água negra. No lado verde da estrada havia um outdoor. Originalmente era um anúncio da seguradora Geico. Um pequeno e mimoso lagarto sugerindo que 15 minutos ou menos podiam economizar $1 ou $2. Imediatamente abaixo dessa útil sugestão havia um recado pintado com tinta em spray preta. Nova zona livre do Maine infectados, peguem luvas mais casaco, continuem na estrada, sigam para o norte até Machias para a ilha da Martha King, infectados usem sempre roupas laranja de segurança. Uma velha picape estava estacionada junto ao outdoor. A caçamba continha engradados de leite abarrotados com luvas de trabalho de um laranja vivo. Um montinho de capas de chuva também laranja fora empilhado logo adiante, perto do lago. Nick subiu para averiguar, levantou uma das capas de chuva e a virou para elas poderem ver. Um símbolo de risco biológico fora impresso em preto nas costas com um molde vazado. E agora? Indigo René. Pelo visto agora a gente se veste, respondeu Harper. Você me faria o favor de me arrumar uma capa? Não quero tentar subir aí. 10 minutos depois, eles seguiram viagem, todos usando as capas de chuva e as luvas laranja que os identificavam como doentes. Não haviam tentado pôr uma capa no bombeiro, simplesmente jogado uma por cima do seu peito. O lago que eles tinham visto por entre as árvores se revelou um acidente hidrográfico de fato asqueroso. Montes de peixes mortos apodreciam sobre as pedras na beira d'água, e a parte rasa estava escondida sob um cobertor flutuante de cinzas, embora o centro da pequena piscina fosse límpido e negro. Alguns chalés construídos à beira d'água quando ainda não havia leis restritivas à construção imobiliária estavam intactos e vazios. Avisos tinham sido pregados nas portas da frente, acima de mais símbolos pretos de risco biológico. Esperem aqui, disse Harper e os deixou na estrada. Subiu os degraus da frente do primeiro chalé e leu o aviso. Esta casa foi designada como abrigo temporário de pernoite para pessoas infectadas com Draco Incendia Trichophyton, também conhecido como escama do dragão. Se você estiver saudável, não entre. Não beba água nem use os sanitários. Tem água mineral e comida enlatada na geladeira. Não pegue mais do que o necessário.
Ocupações são terminantemente proibidas. Os visitantes devem se retirar num prazo de 12 horas. Esta residência é monitorada pelas forças de segurança pública locais. Use sempre suas roupas de segurança laranja. Infectados surpreendidos sem as roupas que os identificam como doentes serão considerados hostis e poderão ser abatidos. Você está a 211 quilômetros de Machias, onde poderá encontrar transporte para a unidade de treinamento médico e atendimento de Free Wolf Island. Estamos rezando por você. O que está escrito? Gritu Alley. Que a gente pode passar a noite aqui se quiser, respondeu Harper, mas já sabia que eles não fariam isso. Estava cedo demais para dar o dia por encerrado. Empurrou a porta e entrou no hall da casa. O chalé tinha um cheiro de fumaça de cachimbo e livros empoeirados que ela associava aos mais velhos. O telefone na parede era de disco. Harper foi seguindo até uma cozinha com vista para o lago. Encostada numa das paredes havia uma geladeira dos anos 1950 da marca Cold Spot cor de milkshake de banana. Uma imagem do urso Smokey Bear, mascote nacional do combate aos incêndios florestais, pendia numa moldura de madeira rústica ao lado da porta de tela dos fundos. Só você pode prevenir os incêndios florestais. Os interruptores de luz não funcionavam. Ela espiou dentro da geladeira e encontrou paletes de água mineral em temperatura ambiente. O banheiro estava escuro, e ela teve de tatear um pouco antes de encontrar o trinco do armário de remédios. 5 minutos depois, ao sair do chalé à beira do lago, trazia um pack de água sob o braço esquerdo e um frasco de aspirina Bayer na mão direita. Agachou-se no caminho de pedra e usou uma pedra para esmigalhar 4 comprimidos de aspirina até transformá-los num pó fino. Deu o remédio pulverizado para John numa colher, misturado com pequenos goles d'água. Com isso ele vai melhorar? Indigo Alley. A febre vai baixar, respondeu Harper. Por um tempo, pensou. Se eles não arrumassem logo uns antibióticos para lhe dar, nem toda a aspirina do mundo poderia evitar o colapso de seu sistema respiratório infectado. Ele iria sufocar nos próprios fluidos. Chim chim chờ e mu mu rao rôn. Chim chim chờ ảo. Lá vem o Jacó no seu caminhão. Chim chim chờ e. Chim chim chờ rudo. O arado da desolação vai varrer tudo. Harper o beijou na bochecha suada e úmida, levantou-se e meneou a cabeça para Ellie. A garota se abaixou e segurou as alças da escada. Vamos, disse Harper. 25. Eles deixaram o lago para trás e logo adentraram mais uma zona incendiada. Nuvens baixas de fumaça sufocavam o céu, e as capas de chuva os deixavam grudentos e com calor. Um vento soprava em espasmos, espalhando fuligem. Harper tinha cinzas na boca, nos olhos. Ellie acumulava cinzas nos longos cílios, nas sobrancelhas, nos cabelos curtos espetados. Com seus olhos rosados e irritados pela poeira, estava muito parecida com uma pessoa albina. Quando eles pararam para descansar, Harper tomou a pulsação de John. Estava fraca e irregular. Esmagou mais 4 aspirinas e o obrigou a engolir. Já no final da tarde, eles chegaram ao topo de um morro e viram mais verde lá embaixo, e dessa vez o verde estava de ambos os lados da estrada. À direita, as árvores perenes ondulavam. À esquerda, uma campina de mato cor de ferrugem era margeada por arbustos de mirtilo que ainda tinham muitos meses pela frente antes de dar frutos. A uns 2 quilômetros de distância, eles viram uma sede de fazenda branca, um celeiro e um silo de aço reluzente. Quando se aproximaram da casa, Harper viu uma mulher em pé no quintal em frente à porta, protegendo os olhos com uma das mãos e olhando na sua direção. Uma porta de tela se fechou com um estalo. Cachorro Lazio. Eles chegaram a uma cerca de estacas de madeira paradas e lustrosas, do outro lado da qual ficavam os prédios da fazenda. Um retriever preto corria para lá e para cá amarrado numa corrente, jogando-se na direção em que eles estavam sem parar de latir. Os olhos do cão faiscavam com uma alegria desvairada. Na cerca estava pendurado um lençol branco, e um dos cantos do tecido balançava na brisa. Palavras tinham sido escritas ali com caneta Pilot. Estamos a ver. Por favor, prossiga. Machias, 203 quilômetros. Que Deus os abençoe e proteja. Ajuda à frente. Que gente. Porra, sussurrou Ali. Essa gente talvez tenha filhos, disse Harper. E talvez não queira que os filhos morram queimados. More queimados. Gritou John Hocott com um grasnado igual ao de um corvo. Ele começou a tossir, uma tosse seca e funda, e a se contorcer violentamente no travões. A mulher continuava a observá-los dos degraus da frente. Parecia ter saído de outro século, com seu vestido até os tornozelos e sua túnica de brim azul, com um lenço que prendia os cabelos grisalhos. Havia copos descartáveis nas estacas da cerca. Continham o que parecia ser Gatorade de laranja. Nick pegou um dos copos, cheirou e olhou para Harper à espera de autorização. Ela aqueceu para dizer que ele podia beber. E se for veneno? Perguntou Ellie. Existem jeitos mais fáceis de nos matar, respondeu Harper. Eles poderiam atirar na gente e pronto. Quem quer apostar que aquele homem olhando pela janela do primeiro andar está armado? Ellie lançou um olhar espantado para a sede da fazenda. Um homem com prognatismo no maxilar e cabelos bem pretos, já ficando grisalhos nas têmporas e penteados para trás acima da testa larga, os observava de uma janela acima e à direita da porta da frente. Tinha um olhar firme e sem paixão. Olhos de atirador. A mulher os observou beber, mas não disse nada.
Harper pensou que o líquido laranja podia ser Tang. Fosse o que fosse, era doce, estava limpo e a fez se sentir quase humana. Obrigada, disse ela. A mulher aqueceu. Harper estava prestes a seguir viagem, então parou e se debruçou por cima da cerca. Nosso amigo está doente. Muito doente. Precisa de antibióticos. A senhora tem algum antibiótico? A testa da mulher se franziu enquanto ela pensava. Ela olhou para o bombeiro amarrado ao travões, depois novamente para Harper. Deu um passo em direção à cerca e abriu a boca para falar, e a janela do primeiro andar se abriu de supetão. Vão indo, gritou o homem, e Harper tinha razão. Ele estava armado com um fuzil, mas não apontava a arma para eles, apenas a segurava abraçada contra o peito. Se derem um passo para o nosso lado da cerca, não vão dar o segundo. Tem um lugar para pessoas como vocês lá no norte. Um deles está doente, disse a mulher lá para cima. Seu marido riu. Todos eles estão doentes.